Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. O convidado do teatro desta quinzena não é o primeiro que parece não vir de um universo imediatamente teatral. Já cá tivemos a Capicu há uns meses, mais atrás tivemos também a Manuela Azevedo. Paulo Furtado, Legendary Tiger Man, é músico, mas é também artista de várias outras peles, autor de bandas sonoras, autor de música para teatro, realizador de cinema, ator de cinema também. Já vais ter tempo de defender destas acusações, se quiseres. Queres contestar alguma assim à cabeça ou não? Sim, ator é sempre... Eu recuso sempre 3 vezes. Depois à quarta, se insistirem, lá faço qualquer coisa, mas não me considero ator. Acho que seria ofensivo para a classe dos atores portugueses eu considerar-me ator. Portanto, essa eu vou tentar fugir. Faço assim umas participações especiais, digamos assim. Ator de participações especiais. Paulo, obrigada por vires até aqui conversar ao podcast do Teatro Nacional Dona Maria II. A tua ligação ao teatro vai estar muito visível em breve aqui no Dona Maria, com uma peça de facto muito especial que se há de estrear aqui em breve. Mas antes disso, tu regressaste há pouco tempo de uma mini digressão nacional por vários clubes de norte a sul do país, vários pequenos clubes, numa série de concertos que quiseram também canalizar esse dinheiro conseguido para os trabalhadores envolvidos e para as salas, para a União Audiovisual. Ao que é que te soube esta estrada possível, estes 5 concertos que fizeste pelo país, fora? Em salas que te são queridas e conhecidas. Sim, não é? Soube muito bem, por um lado, obviamente, por podermos voltar à estrada e por... de alguma forma forçar um bocadinho com esta iniciativa que também foi apoiada pelo Garanticultura. Foi um projeto que apresentei ao Garanticultura e que foi aceito, e portanto um dos meus grandes objetivos era pôr o máximo de gente na estrada e pôr o máximo de gente a trabalhar. Muitas pessoas já não trabalhavam há bastante tempo e algumas pessoas que vivem neste momento uma precariedade muito grande. E, portanto, esse era o primeiro objetivo. Depois, alguma apreensão por ver que os clubes também estão... Alguns deles estão mesmo a passar dificuldades muito grandes e tenho a certeza que vamos perder uma percentagem deles antes da vida voltar ao normal, acho eu. Isso também me entristece bastante. Depois, acho que foi uma iniciativa que tentou também alertar as pessoas e dar um bocadinho de visibilidade é esta coisa que é ser programador de um clube, que é algo que ainda não creio que seja visto com a mesma dignidade ou com a mesma importância para a sociedade, como programar um teatro, como programar, sei lá, um cinema, um festival, uma coisa qualquer. Eu acho que é realmente o primeiro momento de programação, acho eu, mesmo para quando se começa uma carreira como músico. Os primeiros locais onde tu vais tocar são os clubes e são normalmente, acho eu, onde ainda é possível ver as coisas mais excitantes e as coisas mais recentes, mesmo internacionalmente. E há muita gente a fazer isso muito onde bem. Passam as coisas grandes quando são pequenas, não é? Sim, se tornam exatamente, grandes quando ainda são pequenas. Tu já foste também programador de um pequeno espaço em Coimbra. Sim. Como é que se chamava esse sítio? Leçon. Quando é que isso foi? Tens ideia? Foi há muito tempo. Foi talvez há 15 anos atrás, pelo menos. Chamavas de iniciativa, mas foram concertos, não é? No fundo, agora há um peso, não é? Há uma responsabilidade quando falamos disto, que há pouco tempo era só uma festa, um conjunto de concertos. Agora não é só isso, não é? É também um momento de que depende da subsistência de uma série de pessoas. Esse peso passa no palco, por exemplo, ou esse é um momento à parte já? Não, acho que é um momento à parte. Apesar de depois no palco ser sempre estranho e eu me ter adaptado um bocadinho o que estava a fazer também ao facto das pessoas não estarem também a usufruir de um concerto como ele deve ser usufruído, ou pelo menos um concerto de rock and roll neste caso. Acho que se calhar para outros géneros musicais é possível, muita coisa não mudou, se calhar continua a haver essa coisa de comunhão perante uma coisa, se calhar até no cinema, mas eu acho que nos concertos, sei lá, nos concertos de hip hop e de rock, eu acho que há um outro tipo de celebração, a dança e há uma coisa de quase tribal de celebração conjunta que neste momento não é possível. Então os concertos ficam sempre um bocadinho aquém para mim, não é exatamente a experiência que estamos habituados a ter, mas é
a experiência possível que podemos ter agora nós em palco rock e que o sentado, público também pode ter, exatamente. Tu, neste longo e penoso caminho para tanta gente e para tantos artistas da pandemia, tens tido um papel ativo nisso. Há uns tempos ofereceste uma guitarra tua para leilão, com o dinheiro dessa venda a reverter para a União Audiovisual. Outros artistas também o fizeram, disponibilizando objetos seus para serem vendidos. Sabes para onde é que foi parar a tua Fender Telecaster? Ou não? Não sei. Perdeste-lhe o rastro? Perdi-lhe o rastro, sim. Quantas guitarras tens? Tens isso contabilizado ou não? Tenho 20 e qualquer coisa. Não sei exatamente quantas. És uma pessoa de objetos da música? Gostas de ter isso por perto, as guitarras, os instrumentos? Com um propósito mais utilitário ou mais colecionista, mas tens esse lado de proximidade material com os objetos? Tenho um lado muito emocional com os objetos e muito ligo-me especialmente aos objetos musicais, que podem ser guitarras ou sintetizadores ou outro tipo de instrumento qualquer, mas eu sinto mesmo uma ligação qualquer. Acho que era o Tom Waits, não estou certo, mas creio que era o Tom Waits que dizia que muitos instrumentos antigos principalmente, vinham com canções dentro. Eu sinto muito bem isso. assinados. Sim, eu sinto que há coisas que saem porque há um determinado instrumento que tem, sei lá, que o braço é meio estranho ou que é muito bom, ou que é... Acho que há uma relação diferente com cada guitarra, há uma relação diferente com cada sintetizador, com o tipo de som que fazem, isso leva-te em caminhos um bocadinho diferentes, às vezes instrumentos um bocadinho mais estranhos, que não são instrumentos usuais, também te levam para outros caminhos e, portanto, eu cada vez mais tenho essa coisa de procurar mais e mais instrumentos estranhos que me levem a procurar outros caminhos e que me levem a construir outro tipo de sonoridade também. Herdaste algum instrumento importante para ti, de outro músico ou de alguém que tenha sido importante para ti? Há uma guitarra que estranhamente me veio parar às mãos no Mississippi há muitos anos atrás e que eu descobri há muito pouco tempo, que era de um músico que eu gosto muito, um músico de blues chamado Ariel Burnside. Tens uma guitarra que foi dele? Tenho. Estranhamente, a história mais bizarra de sempre. Eu tinha estado a tocar como convidado, isto talvez em 1997, creio eu. Estava a tocar em Oxford, no Mississippi, de onde é a Fat Possum, que é uma editora muito importante nos últimos 20, 30 anos, editar blues do sul dos Estados Unidos. E estava lá a tocar no Festival de Blues, Slide, 2 canções, com uma banda chamada Blue Mountain, e depois houve uma festa em casa de uma outra banda, que eram os Neckbones, e estava lá essa guitarra, e o guitarrista, eu descobri há pouco tempo, descobriu no Facebook, e estávamos a falar sobre isto, e eu mostrei-lhe a foto do Ariel Burnside com uma guitarra igual, e mostrei-lhe aquela foto, e disse, isto é muita coincidência. Estão os dois em Oxford, esta guitarra é a guitarra do Burnside, e ele, sim, era a guitarra dele e tal. E há fotos do Burnside com ela, e ele deu-me nessa noite por nada, porque a guitarra estava estragada, e ele disse, leva tu esta guitarra que eu acho que tu vais arranjá-la e tocar com ela. Pronto, isso aconteceu. A guitarra efetivamente, a guitarra toca, sim. Usas em concertos ou é assim um objeto de... Não uso em concertos, uso em casa às vezes, em gravações. Tu foste daqueles artistas para quem a pandemia não foi nada um idílio criativo, nem nada que se pareça. Como é que foram aqueles primeiros tempos? Paralisaram-te criativamente? Paralisaram-me completamente criativamente. E estava a meio de um disco que estava bastante adiantado até, e está bastante adiantado, mas era um disco muito colaborativo e muito de fazer coisas com pessoas e de repente... Este afastamento, ainda fiz algumas sessões à distância e que funcionaram bem e que foi interessante fazer, mas não é efetivamente, eu acho que os Zooms e todas estas coisas de comunicação à distância são ótimas para produção, mas não são ótimas artisticamente para criar, porque é muito diferente. E portanto estive bastante bloqueado artisticamente os primeiros meses, mas ao mesmo tempo não me preocupei muito com isso, porque no fundo, nos últimos anos tinha-me sempre faltado tempo para eu estudar coisas, para organizar o meu estúdio caseiro, para perceber mais de mistura e de masterização e de harmonia e de uma série de coisas que eu queria aprender, de sintetizadores modulares,
Então fiz uma série de cursos online e tive mesmo a aprender durante 6 meses. Não fiz muito mais senão aprender exaustivamente. Ir à escola. Exatamente. O que me fez muito bem, acho eu, como músico. Em que fase de gestação é que ficou esse álbum? Está quase pronto. Está na fase de... Eu queria acabá-lo... Eu filo com um produtor francês, com quem já tinha trabalhado no passado e que queria muito que o álbum continuasse a ter esta coisa de estarmos a trabalhar os dois em estúdio e de alguém se lembrar de qualquer coisa. Faltam 2 canções que estão feitas, mas eu queria, assim que fosse possível, juntarmos num sítio qualquer, acabarmos o disco e... Não estou com muita pressa porque efetivamente não me interessa lançar um disco. É um disco para dançar, acho eu, em clubes, para dançar e para soar em clubes pequenos ou maiores, mas acho que é um disco para um mundo mais livre do que aquele que temos neste momento, então. Para os tempos que se seguem, não é? Para os tempos em que já podemos soar em clubes. Espero que sim. Sim. Paulo, vamos enfrentar o grande elefante na sala que está aqui à nossa espera, à espera que falemos dele. É um bom elefante, não é? Um elefante chamado Andy, e Gus Van Sant e Bienal Boca, tem estes nomes todos. Elefante, aliás, é uma boa... faz sentido se falarmos do Gus Van Sant. Acontece que neste mês de setembro, 23 de setembro até 3 de outubro, a Boca, Bienal de Artes Contemporâneas, dirigida pelo John Romão, vai fazer estrear aqui no Dona Maria II a primeira criação teatral do Gus Van Sant, o realizador de cinema americano. Ele vem cá estrear, o Gus Van Sant, essa primeira criação de palco. É um espetáculo sobre ou em volta do Andy Warhol, uma fixação antiga dele. A equipa desse espetáculo é toda ou quase toda portuguesa, com atores portugueses, técnicos portugueses, uma equipa de facto local. E tu, enquanto Legendary Tiger Man, vais fazer a música e a direção musical desse espetáculo. Sobre isto eu quero saber tudo, ou tudo o que me puderes dizer sem estragar a festa, naturalmente. Onde é que começa, começamos pelo princípio, não é? Onde é que te chega a proposta para embarcares nesta aventura de larga escala? Chega-me pelo John, exatamente, e eu depois envio, sei lá, ele pediu-me para enviar algumas canções, bandas sonoras, sei lá, algum documento. Eu, curiosamente, tinha estado também, durante a pandemia, tinha estado a atualizar um documento um bocadinho mais completo, uma coisa que tinha um showreel com todas as bandas sonoras e que tinha um bocadinho todo o trabalho que eu tinha feito mais ou menos compilado num sítio. E exatamente quando tinha isso pronto foi quando o John me pediu para lhe enviar qualquer coisa. Portanto, acho que às vezes já há momentos que batem certo. E creio que foi a primeira proposta que enviaram ao Gus para fazer a direção musical, e o Gus respondeu, acho que bastante depressa, talvez um dia ou 2 depois, a dizer que gostava e que devíamos avançar, e foi mais ou menos assim. Bastante simples. Tinhas alguma relação com ele ou com o cinema dele, com a obra do Gus Van Sant? Sim, super fã. Mas nunca tinha tido nenhum contacto com o Gus, mas era super fã. E obviamente que fiquei super entusiasmado quando esta proposta apareceu. E depois fiquei ainda mais entusiasmado quando começaram a chegar as primeiras gravações, porque as canções são do Gus. E chegam invariavelmente... à guitarra, acústica, em gravações de telemóvel, com lindas, com ele a tocar e a cantar. Às vezes sem que as canções estejam exatamente definidas como serão na sua forma final, mas todas elas são, acho eu, documentos muito bonitos, e eu acho que um dia seria incrível fazer um disco também só com estas coisas muito simples. Sim. Isto porque não dissemos, mas o espetáculo é um musical, não é? O espetáculo é um musical. Peça de teatro musical. Sim. Portanto, recebeste essa matéria bruta? Sim, comecei a receber esta matéria bruta e comecei a devolver um bocadinho as minhas ideias dos arranjos e de como adaptar aquelas canções que chegavam tão bonitas e tão puras para uma produção que depois tem obviamente uma atmosfera diferente e terá outras vozes naquelas canções e terão que servir outros propósitos. E tem sido um processo muito, muito interessante e muito trabalhoso também, e muito exigente, mas que tem sido incrível. Com muito toma lá, dá cá, envias uma ideia, recebes troco, tem sido assim? Sim. A experiência que tenho tido até agora ao trabalhar com o Gus é muita vontade do Gus de experimentar e de ver coisas diferentes a acontecer de maneiras diferentes. E só ao início foi um pouco difícil pelo grau de exigência
de que isso crescia, porque às vezes de um dia para o outro havia a ideia de se fazer coisas completamente diferentes, e depois comecei a perceber que era esse exatamente o mecanismo do Gus, e comecei também quase a surfar um bocadinho essa onda de experimentar coisas diferentes quase todos os dias, e tem sido incrível, e estou muito feliz com o trabalho. Acho que vamos continuar a experimentar muitas coisas e vamos continuar a experimentar muitos caminhos antes de fechar totalmente a banda sonora e as canções e toda a vibe, um bocadinho de espetáculo. Mas é isso. Do que eu posso dizer neste momento é um bocadinho isto. Já houve um período de ensaios cá, em Portugal. Portanto, imagino que muita coisa tenha sido feita à distância, mas já houve um período de ensaios cá. Como é que foi? Se foi a primeira vez que o conheceste pessoalmente, imagino? Foi um verdadeiro Apocalipse Now. Para mim foi em que parte do Apocalipse Now? Toda, acho eu. Até a parte por trás das câmaras e tudo. Porque foi mesmo... Quando eu digo que foi exigente, eu acho que uma boa parte do trabalho de safra que tinha que ser feito para a peça foi feito em 21 dias, com talvez, sei lá, 16 horas de trabalho por dia do meu lado. O que foi super fixe e super entusiasmante também, mas foi, mais uma vez, super exigente. Agora as coisas acho que estão a rolar a um ritmo mais normal, mas naquele momento foi acho que muito importante para toda a gente, e eu gosto, é uma das razões porque eu gosto talvez mais de fazer música para teatro do que para cinema, é realmente a capacidade que tu tens de influenciar uma peça de teatro quando ela está a acontecer, se tu fores um tipo de compositor desse género que está presente, não é? E eu gosto de estar presente. Ou seja, eu acho que de certa forma todas as coisas que se foram levando e todas as ideias de música que foram trabalhadas naquele momento acabaram por influenciar também muito a peça e levar a peça numa direção muito curiosa, que eu acho que provavelmente poderia não ir se não houvesse uma presença tão grande e constante da música. Tu vais estar em palco? Eu não vou estar em palco. Mas vais tocar nas gravações? A sim. música vai ser gravada? Há partes de música gravada, há partes de música tocadas ao vivo. A peça depois vai ter uma circulação internacional, não vais ter de andar atrás dela ou vais também? Vou andar um bocadinho atrás dela a ver se está tudo bem. Ok. Acompanhar os primeiros tempos. Sim, os primeiros tempos, Roma e Amsterdão, pelo menos, mais talvez um ou dois, irei acompanhar. Portanto, esperamos por ele. Chama-se Andy, o espetáculo de Gus Van Sant, com a direção musical do Paulo Furtado e uma equipa portuguesa. O espetáculo vai estrear-se aqui no Dona Maria a 23 de setembro, no começo da terceira Boca, a Bienal de Artes Contemporâneas. Este espetáculo não é a primeira coisa que fazes em teatro, que fazes para teatro ou com o teatro. Aqui no Dona Maria já tinhas feito alguma coisa? Sim, fiz o Última Hora, no ano passado, e creio que foi isso. Tens trabalhado também com o Teatro Experimental do Porto, com o Gonçalo Amorim, numa peça há não muito tempo que pegava nas letras, usava como matéria as letras dos clássicos do rock. O que é que aprendemos com as letras do rock? Aprendemos muita coisa. Esse é um projeto muito, muito, muito querido para mim. É muito curioso quando tu despes algumas canções da harmonia e da parte da música e da melodia e tudo, e ficam somente as palavras. O modo como tu reages perante essas palavras e como essas palavras ressoam dentro de ti é completamente diferente das canções. Especialmente quando as canções são em inglês, como era a maior parte destas canções. E não sendo a nossa primeira língua, a relação também é sempre mais difícil. O primeiro grande desafio foi retirar a música a essas canções e depois ir, como se fosse uma espécie de um puzzle, encaixando algumas partes onde essa música volta a coisas que são tocadas quase como versões dos originais, ditas em spoken word, e depois há outras que são mais próximas e outras que são completamente reservadas para a palavra. Sei lá, eu olho para aquilo como uma espécie de uma ópera moderna, descontextualizada, mas que acho que teve um grande impacto para quem viu e para quem fez. Qual é que é o teu método, se é que tens um, da banda sonora? Recebes as ideias dos criadores e ficas a cozinhá-las sozinho, ou precisas de imagens, de influências visuais, quer seja do cinema ou do teatro, imagens do espetáculo? É sempre um processo um bocadinho diferente e cada vez mais abstrato e inesperado, acho eu, até mesmo para mim.
Eu cada vez mais acho que, sei lá, quando se faz música, quando se faz uma banda sonora, quando se faz um desenho numa folha de papel, quando se tira uma fotografia, está tudo completamente relacionado na minha cabeça. Cada vez mais não há uma distinção sobre se aquilo é uma fotografia ou se aquilo é uma canção, se aquilo é um acorde. Isso na minha cabeça hoje em dia está tudo um bocadinho difundido e difuso. Muitas vezes para uma banda sonora começa só quase com uma textura, com uma ideia qualquer de uma textura que nem sequer pode nem ser propriamente uma nota, pode ser uma coisa quase dissonante ou uma atmosfera qualquer e não exatamente tentar encontrar logo os acordes ou as notas. E tento sempre criar uma sonoridade. Acho que sou aquele tipo de compositor que tenta não que seja imediatamente reconhecida a composição como sendo minha, mas que tente sempre que cada peça de teatro e cada filme tenha um universo muito particular que seja reconhecido como parte daquela peça de teatro ou daquele filme. E, portanto, o que me interessa mais é criar uma sonoridade qualquer que sirva à peça, que sirva ao realizador ou ao encenador. Okay. E isso, existe um esquema mental completamente diferente do quando estás a fazer canções para ti, como Tiger Man? Sim, completamente diferente. É muito menos pessoal para mim. Escrever canções é uma coisa sempre meio estranha, não é, às vezes não é um processo muito agradável. Por exemplo, pode não ser propriamente agradável, enquanto fazer uma banda sonora para mim é sempre agradável. Procurar um som é sempre uma coisa agradável e reconfortante, e estar ao serviço de uma outra visão para mim é mais confortável, até acho que é a palavra, é mais confortável do que estar no centro da atenção e ser parte, sei lá. A mim agrada-me imenso, e muitas vezes, especialmente no teatro, quando trabalho em teatro, discuto sempre muito com a cenografia, com as luzes, tento estar o mais próximo possível a todos os departamentos para tentarmos fazer um trabalho que no fundo se funda depois um bocadinho nesta ideia de que tu quando estás a ver uma cena a acontecer, não estás a pensar nem na música, nem na luz, nem na palavra, é tudo o que está a acontecer ao mesmo tempo. Recebes o todo, não é? De uma vez. Todo. Trabalhar em teatro acontece-te por acaso, a partir de convites que foram surgindo? Era um interesse que tu tinhas? Como é que te foste aproximando deste outro palco que não o da música? Acho que não foi totalmente por acaso. A primeira coisa que eu fiz foi também já há muito tempo. Foi com o Sitaca, ainda quando eu morava em Coimbra. E foi uma peça chamada Oceanos Invisíveis. E foi a primeira vez que eu fiz música para teatro. E fiquei imediatamente apaixonado por esta coisa de repente, a música poder, de facto, levar o espetáculo em direções diferentes daquelas que poderia levar se essa música não existisse, e de repente haver um som qualquer que ressoa nas pessoas e haver alguma coisa que um ator faz que me leva a pensar que eu posso fazer uma outra coisa, e de repente o encenador dizer qualquer coisa que me vai influenciar, e ser esta coisa que está sempre a acontecer e que está em permanente mudança, que depois se torna um espetáculo, mas que vai funcionando com esta troca de bolas de departamento para departamento, pessoa para pessoa, e é uma coisa muito, muito intensa e muito forte. Eu fiquei super apaixonado por isso desde esse primeiro momento, e depois fui também fazendo e fui recebendo alguns convites e fui fazendo cada vez mais, e acho que as coisas foram acontecendo um bocadinho como aconteceram a fazer música para cinema. Comecei a fazer mais curtas e depois a primeira longa, e depois de repente começam a aparecer projetos maiores e coisas maiores, e depois acho que é um processo mais ou menos... Uma coisa já era outra coisa. Sim, e por aí adiante. O célebre que custa é começar. Né? É. Eras espectador de teatro ou és espectador de teatro, ou nem por isso? Sou espectador de teatro, cinema. Aliás, acho que cada vez mais acho que é muito importante ver o máximo, ver a arte também, ver tudo um bocadinho o que está a acontecer contemporâneo, o que está a acontecer neste momento. Eu acho que é muito importante para qualquer artista de qualquer arte ser alimentado pela arte dos outros. Acho que é uma coisa mesmo fundamental. O cinema, temos estado a falar do teu lado como autor de bandas sonoras, mas já foste também realizador. A tua curta-metragem de 2019, o que é 2019, o Amor Quântico, é o teu primeiro gesto cinematográfico, consideras? Está nesse lugar? Sim. É o teu primeiro filme? Porque já tinhas feito outras coisas antes, não é? Sim, tinha feito outras coisas, sim, mas sempre um bocadinho, ou com outras pessoas, sim, e projetos coletivos, mas sempre um bocadinho relacionados com
com a identidade Legendary Tiger Man e um bocadinho dentro deste universo musical. E o Amor Quântico acho que faz totalmente disso e para mim sim, é a minha primeira curta fora de qualquer relação com algum projeto musical que eu possa ter. Tens projetos de cinema engavetados ou em cima da mesa? Tenho, estou a escrever a segunda, não sei se vou conseguir ainda, gostava muito de acabar este ano, mas não sei se vou conseguir, mas estou a escrever a segunda curta, sim. Podes dizer sobre o que é ou não queres? Acho que não quero. Para já, pelo menos. E agora chegamos à tal parte que tu negas veementemente, mas fizeste pai do Eusébio, não foi? Sim, isso foi o topo da carreira, claramente. Num filme chamado Ruth, do António Pinhão Botelho. Além de teres feito também a banda sonora para esse filme. Confirmo. E foi obviamente era irrecusável, mas ainda recusei um bocadinho na realidade. E fiquei super feliz de fazer a banda sonora também desse filme, de criar uma sonoridade, algures entre Maputo e Lisboa, que não existia exatamente. E deu-me imenso prazer, até porque nasci em Maputo, nunca tinha voltado. E os momentos que passei em Maputo e na Mafalala a gravar uma parte da banda sonora também com músicas locais foi um momento super, super incrível e mágico. Voltaste muito pequeno, portanto não tinhas memórias Sim, não tinha memórias nenhumas, não. E a fotografia? É um derivado do teu interesse pela imagem ou faz parte desse bolo total de interesses que te move também? Sim, acho que faz parte. Nunca foi tendo assim um lugar de destaque, ou eu nunca lhe dei esse lugar de destaque público em relação à fotografia, mas foi uma coisa que eu sempre fui fazendo e cada vez faço mais e que sempre fez um bocadinho parte também. Eu fui sempre... Acho que há muitas coisas que eu sempre fui encaixando dentro do imaginário de Legendary Tiger Man ou de Reagan e que de repente acho que começo a sentir alguma necessidade de tirar daí e de fazer outras coisas e portanto eu acho que é isso que tem acontecido assim devagarinho, quer com o cinema, quer com a fotografia. Não estou com muita pressa de fazer a primeira longa ou de fazer uma exposição de fotografia ou alguma coisa desse género, mas não creio que ou antes creio que isso algum dia irá acontecer, mas não estou com muita pressa. Tu tens eu vou-lhe chamar hábito de rede social, uma rubrica de rede social que é publicar nas tuas redes uma fotografia das camas de hotel por onde passas, quando andas na estrada. Aquilo parece-me assim, não sei, uma poesia abstrata, apesar de ser uma coisa, não há nada mais prosaico de uma cama desfeita onde se passou a noite. Fala-me da tua relação com camas de hotel no dia a seguir. Sei lá, acho que foi exatamente isso. Acho que um dia olhei e pareceu-me a coisa mais bonita de sempre, uma cama vazia. Se calhar porque o único sítio também onde tu tens algum tempo para ti quando estás em tour é exatamente o teu quarto de hotel. E depois também comecei a perceber, ao começar a publicar as primeiras vezes, que realmente uma cama vazia tem muitas leituras do lado de quem vê, mais leituras se calhar do que alguma vez possa imaginar. Isso começou-me a interessar também, mas acho que foi uma coisa tão simples quanto isso. E depois comecei a ver agrada-me a repetição de atos que parece que são exatamente a mesma coisa, mas não são exatamente a mesma coisa. E sim, vi um bocadinho essa poesia do abandono ou da cama vazia como algo que valia a pena desenvolver e também a minha relação com as redes sociais. Eu tendo a criar coisas abstratas o suficiente e estranhas o suficiente para me relacionar, mas que tenham alguma, sei lá, que tenham alguma poesia de alguma maneira. Tens medo da futilidade das redes sociais? Epá, sim, um bocadinho. Obviamente, eu acho que se não fosse artista, possivelmente agora não teria redes sociais, acho eu. Mas sendo artista, acho que é um bocadinho incontornável ter redes sociais. Mas também me dá algum gozo utilizar as redes sociais de uma maneira, sei lá, eu todos os dias faço um story com ducha a correr e com um ovo a cozer ou com um ovo a ser estrelado, e quando eu não estrelo um ovo as pessoas ficam indignadas porque não há um ovo. E quando não há um chuveiro, e é engraçado, as pessoas reagem de uma maneira que também é inteligente a isto e acho que percebem que é uma maneira um bocadinho diferente de comunicar, um bocadinho mais abstrata também, com menos palavras por vezes
mais imagética e de rotina diária. Por exemplo, a cama diz onde estás, não é? Claro, estou aqui a fazer este concerto, mas claro. não é no monumento da cidade, é Claro. no teu sítio mais privado. Por causa das camas, lembrei-me de perguntar se a estrada continua a entusiasmar-te. Não estás cansado desse quê de nómada que a vida de músico e artista tem? Sim e não. Por um lado, muitas vezes sim. Quando estou em anos em que faço, sei lá, 120 concertos e estou metade do ano fora, se calhar para o final, e que sim, que é uma estupidez estar a fazer isto e porque é que eu faço isto. Depois de estar um ano sem tocar. Sim, esta é a altura errada para fazer esta pergunta. Não. mas sim, sabes que eu acho que não é por acaso também que não é por acaso que acho que nos últimos 5 anos seguramente, ou talvez um bocadinho mais, começou-me a dar mesmo muito mais gosto fazer bandas sonoras, quer para teatro, quer para cinema, e de alguma maneira isso começou a acontecer mais também. E eu fui dando um bocadinho mais de espaço a isso, dando um bocadinho menos de espaço às tours, por exemplo, e aos discos. E sei lá, as pessoas às vezes quando perguntam: ei, o teu último disco tem 3 ou 4 anos e quê? Tanto tempo para fazer um disco. E eu penso, as coisas que eu faço em 4 anos entre discos é realmente, se calhar, a maior parte das coisas que me deram mesmo muito prazer, quer seja tocar ao vivo, e quando, sei lá, quando fazes um disco passas seguramente 2 anos em tour ou qualquer coisa assim, mas depois todas as coisas que tu fazes pelo meio, todas as bandas sonoras e pequenos projetos e pequenas coisas que às vezes não são tão impactantes publicamente, são muitas coisas que me dão cada vez mais prazer. E outra coisa que cada vez me dá mais prazer é o primeiro momento da criação. Acho que foi uma coisa que fui aprendendo. Antes era uma coisa, criar era quase um mecanismo para depois apresentar ao vivo ou para replicar ou para trabalhar mais tarde, e acho que cada vez mais o que me dá realmente prazer é o primeiro momento de criação, o primeiro momento em que uma coisa nasce, em que uma canção nasce, em que uma banda sonora, de repente percebo como é que vai ser esta banda sonora, encontro a linguagem dela. Esse primeiro momento é sempre, é quase uma epifania, é quase um momento de poesia extrema, aquele momento em que a coisa realmente acontece. Ou seja, não és daqueles músicos que só faz discos para depois poder tocá-los ao vivo. Já fui. Já fui. Agora acho que cada vez menos o sou. Voltando ali aos teus primeiros anos, portanto, vens de Moçambique muito, muito criança, bebé, vais logo para Coimbra? É para lá que vais com os teus pais? É uma história curiosa, porque os meus pais, a vida deles, eles eram ambos de Lisboa, e o meu pai, ou antes, o meu pai tinha nascido em Moçambique, a minha mãe tinha nascido em Timor, mas depois a vida deles passava por Lisboa. E quando vieram de férias no verão de 72, as coisas já começavam a ficar um bocado conturbadas em Moçambique, e os meus pais decidiram não voltar nesse verão. E estavam em Lisboa, e de repente o meu pai, que é engenheiro de fundações, agora reformado, de repente recebe numa bomba de gasolina, encontra uma pessoa que fica a falar um bocadinho, que lhe oferece a proposta de fazer um projeto grande, que era a fábrica de cimento em Sozelas, em Coimbra. E daí que os meus pais de repente vão parar a Coimbra, que era uma cidade que nunca, creio eu, nem um nem outro sonhou muito morar em Coimbra, e acho que ao início nem se adaptavam muito bem, tanto que a maior parte do tempo nós andávamos um bocadinho ao contrário de toda a gente. O voltar à terra para nós era vir a Lisboa e não a Coimbra, que os meus avós depois moravam em Lisboa, e pronto, havia toda uma vida familiar e de relações sociais também, até dos meus pais que eram em Lisboa. Mas passas a tua adolescência em Coimbra? Sim. Como é que aparece a música? Quem é que te influencia? Quem é que te puxa para aí? É uma descoberta tua? Como é que acontece? Acho que é de um grupo de pessoas que estava à minha volta, e que depois eventualmente formaríamos os Steady Boys depois. Mas acho que até essa altura eu sempre pensei que ia ser artista plástico, pintor, era esse o curso que eu estava a tirar, e era o que eu fazia a maior parte do tempo, era pintar. E de repente a música rouba-me um bocadinho a tudo isso, um bocadinho, acaba por ser uma maneira, acho que sempre tive alguma dificuldade em comunicar com o mundo, e sempre
se calhar a pintura era esse primeiro modo de comunicar, e depois talvez a fotografia ainda antes da pintura, antes da música, e depois de repente a música aparece com força numa altura, talvez nos meus 15, 16 anos, e numa altura em que também aquela coisa da eletricidade e dos concertos ao vivo são uma coisa atraente para um adolescente. E de repente sou um bocadinho roubado às outras artes pela música. Creio eu, começo-me a dedicar de uma forma mais intensiva e consistente à guitarra. Os Stadio Boys, a história dos Stadio Boys era começar toda outra conversa, que nos ia demorar mais 3 episódios do podcast. Exato. Portanto, eu queria ir avançar para um ponto já muito específico, que é a primeira turnê americana dos Stadio Boys. Qual é a importância desse momento para ti? Quanto é que isso te muda? Para mim, acho que é um momento super importante. É talvez um dos momentos mais importantes da minha vida, de muitas maneiras, porque de repente há uma capacidade de sonhar que as coisas são possíveis. De repente 5 putos de Coimbra, perdidos em Coimbra, que mal conseguem tocar em Portugal e que ninguém quer saber muito do que eles fazem em Portugal, de repente estão na América, estão a conhecer o Joey Ramone, são convidados para tocar no aniversário dele. Podemos parar aí. Como é que vocês dão por vocês a tocar na festa de anos de um dos Ramones? Porque foi exatamente um bocado assim. Ele apareceu para ver um dos concertos no início da tour em Nova Iorque, depois acabou por ver mais 3 ou 4 concertos e adorou os concertos e era simples, sei lá, as pessoas estavam ali em St. Mark's Place e vias, sei lá, Debbie Harry, as pessoas normalmente habitavam um bocadinho esses espaços também onde estávamos a tocar e não eram tão inacessíveis, era outra coisa incrível. Pessoas, os heróis da minha adolescência eram pessoas normais que estavam na rua a beber café. Isso era uma coisa tão impensável naquela altura para mim, e era real e era possível, e foi um bocadinho assim que isso aconteceu, e foi um bocadinho assim também que foi acontecendo tudo durante essas tours na América. A primeira foi em que ano? A primeira foi em 97. 97. Se não estou em erro. E sim, no fundo perceber que para mim a América tornou-se... já havia muita coisa que eu gostava à distância, mas de repente poder estar lá e poder contactar com músicos e artistas norte-americanos e poder aprender imenso como guitarrista, e comecei-me a relacionar muito mais com os temas que antes eram um bocadinho... Eu acho que até o Stadio irem para a América nós sonhávamos um bocadinho com o que eram as realidades que um dia eventualmente iríamos viver, e vivemos. E eu acho que isso teve um grande impacto depois na minha música e no modo como também a minha carreira foi sempre acontecendo um bocadinho mais para fora do que propriamente pensando muito em Portugal. Acho que desde o início nunca pensei que ia ser um artista português para Portugal. Sempre pensei que o que eu gostaria de fazer era existir no mundo, poder ter uma carreira que pudesse acontecer no mundo. E isso também, naquela altura em que as coisas eram muito primitivas, em que contactávamos com editoras enviando cartas, e quando tivemos um fax era uma loucura, porque não tínhamos ficado 2 semanas à espera de respostas e de repente, com esses métodos arcaicos de fazer coisas, consegues estar na América e fazer 3 turnés e ter uma editora e ter algum tipo de estrutura internacional. Isso deu-me também, acho eu, uma lição de como fazer as coisas e como manter o espírito de do it yourself e de gerir um bocado a tua própria carreira e que caminhos é que queres tomar. Portanto, foi mais fácil furar como banda em Nova Iorque do que em Coimbra. Sim, estranhamente. Estranhamente, sim. Uhum. E honestamente acho que tem muito a ver com isso. Acho que é super difícil para artistas portugueses. Felizmente acho que agora as coisas estão mesmo a mudar muito mesmo. Há cada vez mais atores e cada vez mais músicos e cada vez mais cineastas e até encenadores que conseguem ter carreiras internacionais, que era uma coisa totalmente impensável, acho eu,
sei lá, há 30 anos não era uma coisa que fosse fácil nem que acontecesse, e acho que agora é cada vez mais possível e acho que cada vez mais vai acontecer, o que me deixa extremamente feliz, mas efetivamente há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás era como ir daqui para a Lua, não é? É um bocadinho isso. É verdade que a carrinha que os Stadio Boys usavam para fazer digressões em Portugal era uma carrinha funerária? Era. Mas era bonito, era azul bebê. Não sei, acho que foi, já não sei se foi ideia nós tínhamos 2 espécies de managers na altura também muito amadoras, qualquer coisa. Um era um Paulo Ventura, mas não é o Paulo Ventura, meu manager, o que também é uma coisa bizarra, ter tido 2 managers chamados Paulo Ventura na minha vida. Sem relação absolutamente nenhuma, creio que nem se conhecem. E o Diogo Cabrita, que era um médico e que era uma espécie de mecenas, uma espécie de mecenas das artes em Coimbra, e foi um bocado, acho que foi uma ideia assim meio congeminada por eles, não sei bem. Depois fomos escolher uma carrinha e vimos aquela carrinha azul bebê, já nem sei onde é que fomos buscar a carrinha, mas vimos de repente uma carrinha funerária azul bebê e achámos que fazia sentido. E que histórias mais ou menos bizarras é que vos aconteceram pelo facto de andarem em digressão numa carrinha funerária? Sei lá, havia pessoas que às vezes chegávamos aos sítios e as pessoas benziam-se, outras vezes a carrinha avariava-se e não conseguíamos chegar aos sítios, enfim, toda uma série de precalços. Vamos ouvir, Paulo, no minuto o último episódio do Teatro, onde conversámos com o diretor deste teatro, o Tiago Rodrigues, cenas dos capítulos anteriores do podcast do Dona Maria II. A razão pela qual eu aceito ir para o Festival de Avignon tem muito pouco a ver com prestígio, com reconhecimento público, tem muito mais a ver com desejo e paixão. Foi uma das coisas que me atravessou a mente e que ainda hoje me emociona, e que pensar que esse país que acolheu o meu pai em 68 é o país que agora convida o seu filho para dirigir um festival. Os stands estavam a começar a desenvolver trabalho em França e perguntaram-me se eu falava bem francês, mas perguntaram-me em inglês. Eu disse-lhes em inglês que falava muitíssimo bem francês, o que era uma mentira descarada. Eu, quando parto para um espetáculo, parto sempre com a sensação de que sou aprendiz em qualquer coisa. Como alguém que cozinha muito bem bacalhau à Gomes Sá e convida os amigos para cozinhar pela primeira vez bacalhau à Brás. A minha vida passou sempre muito em cafés, sou neto de pessoas que tinham cafés, vem da minha infância essa vontade de estar no café, de saber que há muita coisa que se decide no café. Acho que de alguma forma uma das grandes razões pelas quais faço teatro é para combater a solidão. Uma boa parte da razão pela qual eu aceitei o convite em 2014 de dirigir o Teatro Nacional era o facto de eu não saber como é que se dirigia um teatro nacional. E com esta equipa vivi aquela que é provavelmente a mais bela aventura profissional da minha vida, e é da equipa que terei muitíssimas saudades quando já não estiver aqui neste edifício em permanência. Tiago Rodrigues, convidado do último episódio do Teatro, o podcast do Dona Maria II, que pode ser vosso no Spotify, SoundCloud, YouTube e Apple Podcast. Qualquer um destes caminhos vai dar ao teatro. Paulo, quero pedir-te uma sugestão de qualquer coisa, o que tu quiseres, um livro, um disco, um filme, uma canção, que queiras deixar como sugestão a quem nos ouve. Posso recomendar uma coisa, um filme que provavelmente já toda a gente viu, mas eu há relativamente pouco tempo vi outra vez, numa perspectiva de ouvir com calma a banda sonora, que é uma das que eu gosto muito, e é o Shining, do Kubrick, e essa é a banda sonora, que é maravilhosa. Ok, portanto uma sugestão para ver e ouvir, o Shining, do Kubrick. Tenho uma pergunta para ti, feita por um vizinho teu. Okay. Vizinho da frente, não sei. Filipe Melo, esse bandido. Ora viva, então tenho aqui uma pergunta para o Paulo Furtado, que espero conseguir verbalizar da forma mais clara. Gostava de saber se houve alguma obra de arte, seja qual for, pode ser um concerto, um disco, um livro, um filme, que o tenha marcado assim de uma forma especialmente impactante durante a juventude ou a infância. Portanto, assim, um ponto de viragem que ele tenha visto aquilo e tenha dito, uau, é isto. Um momento eureka. Um momento eureka. Pergunta o Filipe Melo, músico e realizador, autor de banda desenhada. É uma pergunta maravilhosa. É um artista múltiplo também, o Filipe Melo, com quem trabalhaste há muito pouco Sim. tempo, na banda sonora do filme dele. Sim. Que ganhou agora um prémio no Curtas Vila do Conde. Exatamente, ganhou o prémio do público, fiquei muito feliz. Sim, felizmente vamos inventando uns pretextos para ir trabalhando um com o outro, assim nos pingos da chuva.
Eu acho que tem dois momentos. Um mais recente e que tem a ver com a obra do Rui Chaves e cada vez que estou em contacto com a obra dele acho profundamente inspirador e acho que é, olhando para toda a arte e para todas as coisas que já conheci, eu acho que e agora que tenho o privilégio de aos poucos ter vindo a conhecer o Rui, de nos termos aproximado também de uma forma inesperada nos últimos anos, por ele gostar da minha música e de repente eu não fazer ideia que isso acontecia e de repente irmos aproximando, acho que é dos artistas mais perfeitos e que faz a arte mais perfeita em relação ao artista que ele é. Não sei se é muito mais explicável do que isto. É quase às vezes é um feeling que está tudo certo. Isso é muito inspirador para mim. E depois há um momento na adolescência a ver o Era Uma Vez no Oeste e ouvir a banda sonora do Ennio Morricone. Devia ter uns 15 anos talvez. E estava a dar os primeiros passos a tocar guitarra e estava pela primeira vez a ver, acho eu, um filme em que a banda sonora, de repente, para mim, se não era a coisa mais importante do filme, era decididamente uma das 3 coisas mais importantes do filme. E no final do filme o que me ficou mais foi a banda sonora e menos o filme. Eu acho que foi esse o momento em que eu pensei que um dia também gostaria de fazer música para cinema, gostaria de fazer música para teatro. Acho que foi esse o primeiro momento em que pensei que se calhar não é só rock and roll que eu gostava de fazer, também gostava de fazer outras coisas. Aí ficam as respostas para o Filipe Melo. Vocês são vizinhança no sentido de pedir um raminho de salsa, se for preciso? Acho que isso nunca aconteceu. mas pode vir a acontecer. Paulo, se não fosse o rock and roll, estarias na prisão? Em que medida é que isto ainda é verdade ou não? Eu acho que isso é sempre verdade. Eu acho que se não fosse o rock and roll a certo momento da minha vida, eu acho que nunca teria podido enquadrar na sociedade, para ser totalmente honesto. Acho que não havia mais nada que eu pudesse fazer que me permitisse ser aceito como um membro minimamente produtivo da sociedade, se não fosse música naquele momento e trabalhar. E eu sempre trabalhei muito, até normalmente fico bastante ofendido com aquela coisa com aquelas pessoas, os músicos é que têm uma vida tranquila, os artistas e tal, e eu cada vez mais trabalho, eu tenho um prazer imenso a trabalhar, mas acho que nessa primeira fase da minha vida, na adolescência, provavelmente não havia mais nada que fosse legal, que me fosse plausível fazer. Talvez a pintura, se as coisas tivessem ido noutra direção. Mas o rock and roll também não podia ter-te levado à prisão, por outro lado? Também podia. Nunca aconteceu? Quase. Sim, digamos que sim sim. Também me chamam levou à prisão, na realidade. Queres contar a história? Não, mas pronto. Nada de muito sério também. Já agora esta frase, tu usaste essa frase ou usas ainda nas tuas redes sociais, portanto, não fui eu que a inventei agora. Paulo, muito obrigada por esta conversa. Paulo Furtado, Legendary Tiger Man, músico, artista dos seus palcos e dos palcos dos outros também. Esteve a conversar neste episódio do Teatro. Lembro que a estreia do Andy, o espetáculo do Gus Van Sant com a direção musical do Paulo Furtado, estreia-se aqui no Teatro a 23 de setembro. E lembro também que o Teatro está disponível em algum destes sítios, Spotify, YouTube, SoundCloud e Apple Podcasts. Vemo-nos daqui a 15 dias. Obrigada, Paulo. Obrigado.